Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, saudações para você. Hoje nós falaremos nossa segunda aula, nosso segundo encontro sobre o Código Penal Militar, e hoje nós definiremos o que é um crime militar. Nós falamos na aula passada, você está lembrado do que nós falamos na aula passada? Na aula passada nós falamos sobre o princípio da legalidade, que é aquele princípio que determina que não há crime sem lei anterior que o defina, e nem pena sem prévia cominação legal. Você está lembrado disso, Ou seja, para ter crime, para que uma conduta humana seja crime, é preciso que haja uma lei anterior definindo aquela conduta como crime, porque o que não for definido não é ilegal, não é ilícito criminal. Pode até ser outro ilícito administrativo, uma falta funcional, por exemplo, no seu caso, de policial militar, pode até ser uma falta, uma transgressão disciplinar, lá no RDPM, Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, mas, ainda que esteja previsto nesse regulamento como falta, como uma transgressão, como uma violação do dever. Se não estiver previsto no Código Penal Militar, não caracteriza crime por causa do princípio da legalidade. Falamos também na aula passada, lembra que nós falamos do tempo do crime? Que o tempo do crime é o momento da ação, independentemente do dia em que ocorrer o resultado. Falamos do lugar do crime, que aí o lugar pode ser tanto o lugar onde ocorreu a ação, quanto o lugar onde ocorreu o resultado. Exceto no caso da omissão, que é no lugar onde ocorreu a omissão. Lembra disso? Falamos também da questão da lei penal mais benéfica, que a lei penal mais benéfica retroage para beneficiar o réu, independentemente se já transitou em julgado a sentença condenatória, muito cuidado disso, cuidado com isso. Tá? E falamos também que a questão da territorialidade e da extraterritorialidade, ou seja, o Código Penal Militar aplica-se ao território nacional, e também tem as hipóteses de aplicação fora do território nacional. O exemplo é quando a tropa, quando o policial estiver a serviço do seu país. Tá? E hoje nós falaremos sobre o crime militar, o que venha a ser um crime militar. Tá certo? Porque você deve estar imaginando, mas para aí, hoje eu estou fazendo concurso. Hoje eu não sou policial militar. Se eu, porventura, praticar um delito, eu vou ser processado pelo Código Penal Militar? Essa é uma primeira pergunta. E você, professor, e se, porventura, eu entrar no quartel do Exército e furtar a arma do sentinela, do sujeito que está lá de serviço, eu pratico um crime militar? Olha só, Professor, e se um policial que está de serviço lá no fórum sofrer uma tentativa de homicídio de um outro policial ou de um sujeito que esteja aposentado em reserva, esse policial da reserva vai responder por crime militar ou crime comum? É isso que nós estudaremos hoje. Hoje nós definiremos, então, o que vem a ser crime militar. Tá certo? Já que nós falamos o seguinte, se você lembra da aula passada, basicamente nós falamos que nós temos o CPM, Código Penal Militar, que é diferente do CPPM, Código de Processo Penal Militar. Eu acrescento outra situação para você. Nós temos a figura também do CP, que é o Código Penal Comum. Eu não sou policial, eu sou civil. Eu pratico um furto. Você que está me assistindo, eu furtei o seu computador. Existe furto previsto no Código Penal? Existe furto previsto no Código Penal. Existe furto previsto no Código Penal Militar. O Código Penal Comum, não trata dos crimes militares, não trata do crime militar. O que vem a tratar do crime militar é o Código Penal Militar. Eu que furtei o seu computador, eu entro aqui no Código Penal. Se você, policial, furtou o computador da sua sessão de trabalho, você entra aqui no Código Penal Militar. É para isso o estudo de hoje, para definir o que venha a ser um crime penal, um crime militar.
Primeira coisa, crime militar são as condutas que causam violação grave ao dever militar e aos valores das instituições militares, né? Esta violação grave, para caracterizar crime, tem que estar previsto no Código Penal Militar, por causa daquele artigo 1º que nós estudamos, né? O primeiro artigo estudado por nós, que é o princípio da legalidade. Você lembra disso? Não há crime anterior sem lei que o defina. Ora, violação grave, né? Violação grave ao dever militar, tá? E aos valores das instituições militares. Por exemplo, pessoal, hierarquia e disciplina é um valor à instituição militar, tá? A subordinação é um valor à instituição militar. Quando há uma violação desse valor, você parte para a próxima pergunta. O legislador previu esta violação grave como crime? Sim. Opa! Então aí surgiu o crime militar. Tá certo? Mas isso não basta, porque o crime militar, ele é definido não porque o comandante quer. O comandante olha e fala assim, não, esta conduta vai ser crime, aquela conduta não vai ser crime. João praticou crime, Silvano não praticou crime. É assim? Não, não é assim. Tá? Não é assim. Quem define o que é crime é a legislação. Cuidado, se perguntarem para você que o crime militar, ele é definido, toma como base a matéria, o lugar, a condição do autor, a condição do réu. É assim que se define o crime militar? Não. O crime militar é definido em lei, é definido pela lei. E a lei é o Código Penal Militar. Tá certo? Não. De fato, é uma grave violação ao dever, mas desde que isto esteja previsto no Código Penal Militar. Então, vamos lá. O artigo 9º do Código Penal Militar, ele trata dos crimes praticados em tempo de paz, né? Que é aquele período sem turbulência, aquele período em que o país, o nosso país, o Brasil, não esteja em guerra com outros países. Muito bem, tá? Para esse período de paz, o CPM descreveu, disciplinou algumas situações em que caracterizam crime militar. Para responder aquela pergunta que eu fiz no início. Vem cá, um policial militar que mata outro em serviço, pratica que crime? Crime militar ou um crime comum? Por quê, pessoal? Você vai ouvir muito nisso. Crime militar, crime comum. Crime militar, crime comum. O que é crime comum? São aqueles crimes previstos na legislação comum. O que é um crime militar? São aqueles crimes, ou é aquele crime previsto numa legislação militar, que, no caso, a legislação militar que cuida de crimes é o Código Penal Militar. Para ser crime militar, o Código Penal dividiu em 2 momentos, momento de paz e momento de guerra. Muito bem. Consideram-se crimes militares em tempo de paz. Quais os crimes militares considerados em tempo de paz? Vamos lá? Os crimes de que trata este código, que código? Código Penal Militar, quando definidos de modo diverso na lei penal comum. Lei penal comum é o Código Penal aplicado aos civis, às outras situações que não caracterizam crime militar. Os crimes de que trata este código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Senhores, este artigo aqui trouxe o seguinte, pessoal, é o que trata do crime militar próprio. Crime militar próprio porque, olha só, ele diz o seguinte, tá? Ele diz basicamente o seguinte, transformando isso aqui, ele está dizendo, o crime militar é aquele em que a conduta
esteja previsto no CPM, previsto no CPM, tá certo? Se a conduta estiver prevista no CPM, tá? Ou está previsto no CPM e não tem previsão no Código Penal Comum. O que é Código Penal Comum? Código Penal Comum é a legislação que traz os crimes que não sejam militares. Ora, se uma conduta está prevista no Código Penal Militar e não tem previsão, não tem correspondência, não tem previsão no CP comum. No CP comum é um crime militar, tá certo? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Ó. Um crime militar, né, é aquele previsto no CPM que não tem correspondência, não tem previsão em outro código, em outra lei, só no CPM. Por exemplo, pessoal, insubordinação. Tá certo? Insubordinação. Eu sou civil. Não tem no Código Penal um artigo dizendo que a insubordinação para o civil. Para você, militar, tem. Entendeu? O seu comandante manda você fazer alguma coisa, você não vai. É insubordinado, tem crime. Entendeu? Outro crime que só tem no CPM. Tá? Outro crime que só tem no CPM. A deserção. O policial militar ou o integrante do Exército, Marinha Aeronáutica, que se afasta, que se ausenta por mais de 8 dias, sem justificar. Você, policial militar, simplesmente abandonou o serviço, abandonou o emprego, a corporação, foi para a praia, não avisou nem nada, permaneceu por mais de 8 dias. É um crime militar, porque tem previsão só no CPM, não tem previsão no CP comum, no Código Penal Comum. De forma que eu, civil, eu que não sou militar, eu posso afastar aqui da minha cidade. Ó. Quantos dias eu pretender, eu não vou praticar um crime. Você não. Para você se afastar, você tem que estar em férias, você tem que estar de licença, você tem que ter autorização do seu comandante. Você simplesmente saiu, vou ficar 10 dias na praia, não estou nem aí, não estou de férias, eu vou tirar minhas férias por conta própria. Você cometeu um crime, você está cometendo um crime a partir do 8º dia de deserção. Esta é uma conduta que não tem previsão no CP, só no CPM. Isto é um crime militar, tá certo? Também diz o artigo 9º, aquelas condutas que têm previsão no CPM e também tem previsão no CP, porém de forma diversa, tá? Opa. Tem previsão no Código Penal Militar, tem previsão no Código Penal Comum, só que aqui tem uma diferença no tratamento. Tem alguma palavra diferente. Ou seja, o que muda daqui para cá? Que aqui só tem previsão na legislação militar. Aqui tem previsão na legislação militar e na legislação que não seja militar. Só qual a diferença? Que existe um tratamento diferenciado entre o CPM e entre o CP. Por quê? Há uma diversidade, tá certo? Por exemplo, tem furto no CPM? Tem. Subtrair para si ou para outro, em coisa alheia a móvel, é furto. Tem furto no CP? Tem. Os dois tratam de furto. A diferença é que no CPM tem um furto chamado furto de uso. É o sujeito que subtrai um pertence militar para usar, por exemplo. Já no CP não tem furto de uso. Se você furta uma moto, dá uma volta com ela e devolve a moto no mesmo local, você não pratica furto da moto. Por quê? Porque você subtraiu apenas para usar. E o Código Penal Militar, o Código Penal Comum, que trata também, que prevê também o furto, trata de forma diversa. Por quê? Porque não contemplou o uso.
ao fato que o CPM contemplou o uso. É isto que quer dizer aquele artigo. Um crime militar que encontra previsão no Código Penal Comum, mas de forma diversa. Uma conduta que encontra previsão no Código Penal Comum, que é aquele que os civis observam, mas a conduta é tratada de forma diversa. Algum detalhe, um acréscimo ou uma ausência. Aqui, no caso do furto, houve ausência do uso, da palavra uso. Ou quando não há previsão, não há correspondência entre a legislação militar e a legislação civil, melhor, o Código Penal Comum. Tá certo? Neste caso, trata-se, portanto, de crime militar. Muito bem. Voltando, então, no artigo. Aí, voltando no artigo, tá? Você compreende exatamente com esse quadro, olha só, consideram-se crimes militares em tempo de paz. Primeiro, os crimes de que tratam este código, que código? CPM, quando definidos de modo diverso na lei penal comum. Lembra do furto? No CPM tem furto de uso, no CP comum não tem furto de uso. Ou nela não previsto. Nela quem? Na legislação comum. Exemplo, a legislação comum não prevê deserção. A legislação militar prevê. Ou nela não previsto. Qualquer que seja o agente, qualquer que seja o autor. Claro que nós verificaremos daqui a pouco que os autores de um crime militar. Agora, aqui você só tem que prestar atenção. Neste caso, ainda que uma conduta não esteja prevista em outra lei como crime, se estiver previsto no Código Penal Militar, é crime militar. Ponto. Segunda colocação. Ainda que esteja previsto no outro código, no Código Penal Comum. Se for previsto de forma diversa no Código Penal Militar, também é crime militar. É isto que quer dizer o artigo 9º, inciso 1º, ok? O inciso 2º, também, que trata dos crimes militares em tempo de paz, diz, o que é crime militar? Porque o tópico o caput consideram-se crimes militares em tempo de paz. 2 pontos, já falamos. 2 situações. Aquelas condutas previstas no Código Penal Militar apenas, ou seja, que não tenha correspondência em outra lei, ou ainda que tenha correspondência em outra lei, desde que seja de forma diferente. Tá? 2. Os crimes previstos neste código, que código? Código Penal Militar, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, quando praticados. Aí vem as situações. Opa, veja bem, lá no inciso 1º diz o seguinte, simples, crime militar são aquelas condutas, ou é aquela conduta, previsto no Código Penal Militar, ainda que não encontre previsão no Código Penal Comum, ou quando é tratado pelo Código Penal Militar de forma diversa, ou na legislação penal que não seja militar, no Código Penal Comum, de forma diversa, cai para o militar. E quando for de forma igual? Aí cai aqui, ó, os crimes previstos neste Código, no Código Penal Militar, Decreto-Lei 1001 de 69, os crimes previstos neste Código, embora também ou sejam com igual definição na lei penal comum, quando praticados. Por que igual definição? Você pega, por exemplo, o roubo. Né? Tem roubo na legislação militar, tem roubo na legislação civil. Lesão corporal, lesionar alguém. Tem lesão corporal no Código Penal Militar e tem lesão corporal no Código Penal Comum. Igual, ou seja, da mesma forma, igual. Mas quando? Aí vem as particularidades, que isso aí você dobre a sua atenção. Repito aqui para você entender melhor isso aqui. Os crimes previstos neste Código, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, quando praticados, letra A, por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra militar na mesma situação. Assemelhado, senhores. Agora,
você presta atenção. Você que é policial militar, praticou uma lesão corporal. Você pergunta para o Marciano, eu pratiquei um crime militar ou um crime comum? Por que eu estou perguntando isso, professor? Porque a lesão corporal tem previsão tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal Comum. Qual é que o juiz vai seguir? Qual desses códigos? É isso, já que os dois tratam da mesma situação, tratam da mesma conduta, seja com igual definição. Aí ele vem definindo aqui, ó, sua resposta está aqui, ó, por militar em situação de atividade. Bom, você é policial, você está aposentado, você está na reserva ou na ativa? Estou na ativa, professor, acabei de entrar, então você está em atividade. A atividade, né, são os integrantes da Polícia Militar, do Exército, Marinha e Aeronáutica, que não estão na reserva. Eu, por exemplo, não estou na atividade, porque eu fui sargento do Exército lá atrás. Ó. Você que está na carreira ainda, você está em atividade. Cuidado. Estar em atividade, situação de atividade, não é em serviço. Né? Situação de atividade significa aquele que não está na reserva, aquele que não está aposentado, entendeu? Tenho 20 anos de serviço, Marciano, não estou aposentado ainda. Estou em atividade? Está. Marciano, estou escalado para tirar serviço amanhã. Você está em atividade e amanhã você também estará de serviço. Muitos confundem em atividade com em serviço. Não. Você que está na praia, você está na praia de férias. Você não está em serviço, mas você, né, tanto que está em atividade, que está de férias, em atividade significa que você não está aposentado. Porque em atividade é para diferenciar dos inativos, que seriam os aposentados a grosso modo. Tá? Crime militar, tratado no Código Penal Militar, da mesma forma que é tratado no Código Penal Comum. Tem igual tratamento de definição. Será um crime militar se o autor do fato estiver em situação de atividade ou assemelhado. Contra militar na mesma situação. Significa dizer que um policial praticando um crime contra outro policial. Os dois estão em atividade. Pensa você que está me assistindo, você é um policial que está aí com 2, 3 anos de serviço. Você está em atividade. E você está numa boate. Tá certo? E eu também sou policial, estou em atividade, tenho 4 anos de serviço. E lá nós brigamos. Né? Um pratica um crime contra o outro. Nós estamos fora de serviço. Só que nós estamos em atividade, porque nós não somos aposentados. Praticamos um crime militar. Porque, olha só, por militar em sua situação de atividade, ou assemelhado, contra militar na mesma situação. Que mesma situação? Em atividade. Entendeu, pessoal? Tá? Militar vezes militar. É só você colocar militar vezes militar. Ó. Por que eu coloco militar, né? Militar vezes militar. Eu quero dizer, quem praticou um crime, ou seja, o autor, é um militar. E quem sofreu é a vítima, também é um militar. Militar vezes militar. Ó. Um militar sacou da arma lá na rua e deu um tiro no outro militar. Os dois estão em atividades, estão na corporação. Um serve em Cuiabá, está lotado em Cuiabá, outro está lotado em Pontes e Lacerdas. Lacerda está aí. Mas os dois não estão aposentados, estão em atividade. Praticou um crime militar. Quem? Isto aqui praticou um crime militar. Militar vezes militar. É isso que quer dizer, senhores. Tá? É isso que quer dizer exatamente essa situação de militar vezes militar. Tá? E essa palavra assemelhado, Marciano? Essa palavra assemelhado, apesar de constar aqui, não existe mais essa situação, tá, pessoal? Que seria aqueles servidores civis que trabalhavam, ficavam à disposição. Não, tá? Isso aqui
é letra morta, não está mais valendo, não está mais em vigor, vamos dizer o seguinte. Agora, ou é militar ou não é militar. Ou está nativa ou não está nativa. Se ele não está nativa, porque ele já completou o tempo para ir para a reserva, para aposentar e saiu da atividade para a inatividade. É crime militar quando alguém pratica, atira contra um aposentado? Depende. Veremos aqui agorinha quais as situações. Você tem que gravar isso aqui, ó. Militar que praticou, ele está em atividade, praticou contra outro na mesma situação. Militar vezes militar, em atividade. Crime militar, tá? Pega como exemplo a lesão corporal. Você causou lesão corporal em mim. Nós dois somos policiais militares. Não estamos aposentados, estamos em atividade. Não interessa se estamos em serviço ou não. Crime militar você praticou. E se praticou crime militar, você vai ser julgado pela justiça militar. B. Também é crime militar quando se depara com aquela conduta prevista tanto no Código Penal Comum quanto no Código Penal Militar. Quando? Olha aqui, ó. Por militar, crime praticado por militar em situação de atividade. Ah, Marciano, já sei, situação de atividade é quando o policial militar, ele não está aposentado. Ele está em atividade, ele está ainda vinculado à tropa. Isso, muito bem. Não interessa se ele esteja de serviço ou não. Muito bem. Por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil. Opa, isso aqui é o seguinte, pessoal. Isso aqui, ó, quando ele coloca lá que o militar em atividade, nós já falamos, tá? Militar em atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar. Você é um policial militar, você que está me assistindo, tá? Você continua em plena atividade, porque você não foi aposentado ainda, muito bem, não interessa se você está de férias ou não. Só que você praticou um crime contra um reformado, contra um sujeito que já está aposentado, tá? Contra um sujeito que já foi para a reserva, tá certo? Contra um sujeito que está aposentado ou já foi para a reserva, você praticou um crime militar, desde que esse crime seja praticado dentro do quartel, olha só, por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar. Tá certo? Você, policial, você estava no quartel, não estava de serviço, você foi lá ver a escala de serviço, tá certo? Discutiu com um aposentado, sacou da arma e deu um tiro nele. Não é militar vezes militar. É militar vezes aposentado. Praticou crime? Só se o ato foi praticado dentro de instituição militar, dentro de, né? Aqui, ó, em lugar sujeito à administração militar. Pensa no quartel. O exemplo melhor para você guardar isso. Você, policial, vai lá ver a escala de serviço, porque você ligou lá, ninguém te informou, você está de folga, você vai ver a escala de serviço de amanhã. Quero ver se eu vou estar de serviço no carnaval, por exemplo. Aí você vai lá. Lá você acaba discutindo com um ex-policial, um policial da reserva, um policial aposentado. Você saca da sua arma e dá um tiro nele. Aí você pergunta, Marciano, eu pratiquei um crime militar? Eu não estava em serviço, Marciano. Tanto que eu fui lá ver a escala. Sim, mas você estava em atividade. E o local onde você atirou nele é um local sujeito à administração militar. Porque quem administra ali é o quartel. Entendeu? Diferentemente, se você tivesse dado um tiro nele lá na praça, né? Você está lá, fora de serviço, deu um tiro nele lá na praça. Aí tudo bem. Agora ali não, você atirou nele dentro de uma instituição militar. Dentro de um lugar que está administrado pela instituição militar, tá certo? Ou contra militar, né? Melhor. Então,
seja militar da reserva ou reformado, tá certo? Da reserva e reformado. Qual que é a diferença aí da reserva ou reformado, Marcelo? É que o militar da reserva é aquele que, por exemplo, pega os temporários, entendeu? Eles podem ser convocados por um certo tempo se acontecer alguma coisa. E o reformado, esse é o da reserva. E o reformado é aquele, por exemplo, sujeito que teve um problema de saúde e acabou indo aposentar definitivamente, tá certo? Ele está reformado mesmo, tá? Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o curso completo da PM do Pará, gente? Ó, completaço, ponto a ponto digital, com essa qualidade de aula que você assistiu. Então, convido vocês a acessar nosso site, lacconcurso.com.br, porque lá nós temos o curso completaço da PM do Estado do Pará, 100% do edital, por apenas 10 mensalidades de R$20. Você tem aí o acesso 70 dias. Durante 70 dias você vai poder assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Tá certo, meus amigos? Além disso, o mais importante, para você fazer um concurso desse, você tem que ter planejamento, tem que ter estratégia, projeto pedagógico, e nós temos uma baita de uma ferramenta muito bem sucedida, conhecida de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você vai ter um treinador pessoal de concurso. Cumpra suas metas de estudos, siga nossas orientações, matricule no nosso curso, que eu tenho certeza que você vai sair muito bem no concurso da PM Pará, lá no dia 31 de julho de 2016. Tá certo, meus amigos? Espero você. Tchau, tchau. Clique lá.